Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 24 ao dia 30 de julho. A gente chega à última semana do sétimo mês do ano e a energia principal dessa semana vai ser a lua crescente acontecendo no signo de Escorpião na terça-feira, dia 25. A energia de uma lua crescente, ela é uma energia de ajuste. Ela traz, talvez, certos desafios à tona, porque a gente está falando de um aspecto desafiador, uma quadratura entre o Sol, que nesse caso está em Leão, e a Lua, que está em Escorpião. São dois signos fixos, então é como se fossem duas energias muito teimosas, muito arraigadas, tentando manter os seus posicionamentos ali. E isso pode ter relação com algumas sombras do ego, porque aqui a gente está falando de Escorpião, que remete a conteúdos profundos, inconscientes, arraigados, reprimidos, e a gente está falando de Leão, que tem essa energia do eu enquanto personagem que a gente veste, que a gente vive nessa experiência terrena. E quantas vezes a gente não percebe o uso dessas máscaras nas nossas relações, em diversas situações, porque a gente aprende a fazer dessa forma para sobreviver, para conseguir coisas que a gente deseja. Enfim, a gente vai deixando de ser a gente mesmo, a gente vai deixando de emanar a nossa verdadeira natureza de ser, quem a gente é de verdade, aquilo que a gente gosta de verdade, aquilo que a gente sente de verdade, e a gente vai reprimindo isso, a gente vai engolindo isso. E nós aprendemos a agir dessa forma desde crianças, quando a gente, sendo muito espontâneo, muito autêntico, não era aceito. Toda criança passa por esse dilema, principalmente das gerações passadas, onde se havia muita repressão, muita repreensão em relação às crianças. Elas deviam seguir um modelo pré-estabelecido. Hoje em dia, com o avanço da psicologia positiva e todas essas discussões em relação à educação das crianças, muito tem se melhorado, né? Muito tem se conquistado em relação ao direito das crianças, a educação mais engajada, mais cuidadosa em relação às nossas crianças. Claro que o que eu percebo em relação à vida, de uma maneira geral, até olhando para a história da humanidade, são processos muito polarizatórios, de polaridades. Parece que existe um excesso de uma energia, depois vai para o outro extremo, até que se volta para o meio, se encontra o equilíbrio perfeito daquela energia. Parece que a gente precisa ou busca inconscientemente experimentar as duas polaridades para depois passar para as nuances entre elas. O ser humano, ele tende a agir dessa forma, a ser dessa forma, e com essa questão das crianças não é diferente. Então vai de uma educação muito repressora da criança como ser inexistente praticamente. Antes, né, nas gerações ainda mais passadas, a criança não tinha voz nem vez, ela era um ser realmente desprovido de desejo, de vontade, e tinha que simplesmente se resignar àquilo que estava sendo imposto a ela. E a gente passou por um processo da criança virar o rei, né, da casa. Ela simplesmente impor todas as vontades dela, impor tudo que ela quer e tem que ser do jeito dela. E hoje eu sinto que a gente está encaminhando
para um lugar mais sustentável, de limites saudáveis, ao mesmo tempo em que se permite a expressão genuína dessa criança. Ela pode sim dizer o que ela pensa, o que ela sente, mas a gente tem que pensar que também o quanto o ego de uma criança ele é imaturo ainda. Ela é altamente influenciável por propaganda, por ideologias, né, dos pais e outros lugares, escola, religião. Então, na verdade, nem sempre o que ela diz que quer é porque ela realmente quer, ou é porque é quem ela realmente é. Aqui eu tô falando mais de talentos, de habilidades. A maioria das crianças, eu confesso que aqui eu tô entrando num lugar que eu não conheço, porque eu tenho contato apenas com meu sobrinho de 7 anos, mas ele mora no Brasil, eu moro aqui na França. Eu não tenho muito contato com crianças, eu não sou mãe, então eu não posso dizer com propriedade, apenas falando o que eu tô sentindo aqui para trazer. Mas a maioria das crianças, eu poderia dizer todas, são muito amorosas, são muito dóceis, são muito generosas. Pode perceber, a natureza da criança é alegre, é divertida. E aí, claro, existem certos temperamentos ali que é o que também esse ser veio trabalhar na Terra, né? Então, a gente tá falando aqui da parte mais especial dessa criança e do quanto ela vai aprendendo a renegar esse lado, a esconder esse lado, porque quando ela se mostra muito assim, talvez ela seja repreendida. E aí a gente vai criando essas máscaras. Volta para hoje, então corta dessa criança que nós fomos, das repressões que nós passamos, para esse momento em que a gente talvez não saiba mais quem a gente é de verdade. A gente não tenha mais essa conexão com a parte interna, com a nossa essência, com aquilo que a gente realmente vibra dentro da gente. A gente acha que é irritado, acha que é invejoso, ou acha, enfim, qualquer sombra que você veja em você, mas na verdade isso foi uma máscara criada para a gente pertencer, para a gente sobreviver. E hoje, nesse momento, nessa semana especificamente, seria interessante a gente avaliar de fato quem a gente é de verdade e que máscaras a gente está disposto a soltar. A gente tem tanto medo do julgamento que até mesmo os nossos defeitos, digamos assim, né, entre aspas aqui, a gente tem medo de mudar, porque como o outro vai me ver se eu chegar amanhã dócil, carinhosa ou for uma pessoa simpática, sendo que o meu desafio hoje é não ser assim, né, ser uma pessoa irritada, grosseira. A gente sabe, né, sente que aquilo não é legal, nem pra gente mesmo, que vibra naquela frequência, nem para as pessoas que estão próximas, mas se pudesse estalar os dedos e fazer você agir de uma maneira diferente, tirar essa máscara que muitas vezes é autoproteção, a gente também se incomodaria com o que o outro iria pensar. Ele vai pensar que eu tô sendo falsa, ele vai pensar que não sou eu. Então, mesmo assim, né, e talvez digamos que seja por isso mesmo que a gente tem dificuldade em mudar, porque a gente se apega tanto com certas maneiras de ser nossas, com certas manias, com certas tendências, por mais desafiadoras que elas sejam, e a gente não se vê mais sem ser dessa forma. A gente se identificou totalmente com uma máscara, com uma maneira de ser que não condiz com quem a gente é de verdade. Então, a partir disso, eu sugiro um exercício que você vai escrever num papel quem eu sou de verdade. E eu quero que você coloque o que vier. Eu quero que você coloque sem filtros aquilo que você acredita sobre você. E se vierem, talvez, coisas mais desafiadoras, por exemplo, quem eu sou de verdade? Eu sou uma pessoa
irritada, eu sou uma pessoa grossa, eu não gostaria de ser assim, mas você acredita que esse é você de verdade? Eu quero que você responda uma segunda pergunta e talvez reflita se não se encaixa nessa questão, que é a seguinte: que máscaras eu criei para pertencer? E aí você vai refletir sobre essas máscaras e você vai fazer uma comparação entre o seu eu verdadeiro, sem máscaras, sem filtros, sem repressões, e essas máscaras que você criou. E você vai perceber, por fim, onde você está vivendo na maior parte do tempo. Você está vivendo no seu eu verdadeiro ou na sua máscara? O que eu posso dizer para concluir essa questão é que todos nós, de verdade, então a pergunta quem eu sou de verdade, deveria ser: eu sou um ser de luz e amor, eu sou um ser amoroso, eu sou um ser generoso, eu sou um ser empático, eu sou um ser tudo de elogio e coisas boas que você possa colocar, porque é a nossa verdadeira natureza. A questão é que nós estamos vivendo num mundo de limitações e ilusões. E essas questões são justamente o que a gente veio trabalhar, no sentido de se desidentificar com essas máscaras, no sentido de reconhecer quem a gente é de verdade. E isso num mundo onde existem muitas máscaras, muitas ilusões, muitas limitações, é um desafio. Mas quanto mais a gente for em direção ao nosso eu verdadeiro, mais clareza a gente vai ter do que é de fato a vida, do que realmente a gente está fazendo aqui. E é interessante porque quando a gente entra nesse estado, não importa muito mais o fazer, não importa o que você faça, não importa o seu objetivo, não importa o que você busque materialmente, o seu estado de ser, ele é tão elevado, ele é tão alinhado com a sua verdadeira essência, que é a luz, que tudo simplesmente é abençoado, que tudo simplesmente... Eu não quero dizer, romantizar que tudo dá certo. Depende do que seja dar certo, porque é muito subjetivo isso. Mas como não existe apego a esse fazer, a essa expectativa que a gente cria, tudo é perfeito, porque não importa o que aconteça, é certo, é o certo. Então, quando a gente fala de tudo dar certo, na verdade, a gente não pode interpretar como tudo sai de acordo com as minhas expectativas. Tudo dá certo significa que tudo é perfeito como é. E se eu entendo dessa forma, inclusive nos desafios que a gente acredita estar vivendo, porque nada mais são do que, primeiro, uma consequência do nosso estado de frequência, mas também algo que a gente precisa aprender a lidar, né? Algo que a gente precisa ver como perfeito, por mais desafiador que pareça, para o nosso julgamento. Então, aqui eu sei que eu fui muito fundo, eu sei que eu trouxe uma reflexão bem subjetiva, talvez, né? A única questão prática aqui foi esse exercício, mas ele vem mais no sentido de trazer uma reflexão. E para fechar esse exercício, né, para essa semana de lua crescente, eu quero que você responda a pergunta também, se você puder, por escrito, nessa reflexão, nesse exercício: quem eu gostaria de ser daqui para frente? E eu quero que você perceba quem você é sem essas máscaras, quem você quer se tornar sem esses apegos, sem essas questões que estão muito fortes nesse momento. O que eu quero que você perceba, e o meu convite aqui, é que você comece a perceber que tudo aquilo que te incomoda na vida, nos outros, diz muito respeito à maneira como você os vê, ao seu julgamento, à sua interpretação, digamos assim. Acho que é melhor que julgamento, porque
o julgamento ele implica ainda, né, um juízo de valor, mas aqui é a sua interpretação do mundo, da vida, das pessoas. E a partir do momento em que você se volta para dentro e você decide ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada, uma pessoa que lida bem com as situações, consequentemente, todas essas situações, todas essas pessoas que antes incomodavam, elas passam a se tornarem neutras para você. E na maioria das vezes, elas mudam. A situação muda, as pessoas mudam, porque é tudo um espelho da sua emanação, da sua natureza naquele momento, do seu estado de frequência. Então eu quero que você faça essa experiência. Eu quero que você foque nessa semana em mudar uma pequena atitude sua. Primeiro investiga, de fato, onde que está o medo, o apego, por trás dessa dificuldade em soltar a máscara. Porque foi o que eu falei, às vezes você quer mudar, mas você não sabe lidar com a opinião dos outros, com o olhar do outro em relação à sua mudança, por mais positiva que ela seja. Então você precisa observar onde está esse enrosco, né, essa dificuldade, e você fazer esse compromisso, né, firmar esse compromisso de que eu vou mudar, mesmo que seja difícil para mim, mesmo que as pessoas vão achar estranho, mesmo que, e aí você coloca a sua dificuldade ali. E tenta, nessa semana, se disponha realmente a mudar um pequeno hábito seu, uma pequena atitude sua, talvez a maneira de falar com as pessoas, se observa, se policia mais, esteja presente, consciente, talvez uma certa teimosia, talvez uma certa irritação, qualquer coisa que você perceba que traz uma dificuldade de relacionamento. Se você tem alguém na sua vida que traz esse espelhamento, né, das nossas questões internas, e você tem abertura com essa pessoa, pergunta para ela o que mais te incomoda nela em relação a você, né? O que mais, por exemplo, o que mais te incomoda nela é o que você acredita sobre ela que te incomoda. Mas pergunta para a pessoa o que mais incomoda nela em relação a você, né? O que de fato pega ali, principalmente pessoas mais próximas da família, com quem você tenha, né, algum tipo de conflito. Pergunta para a pessoa, se abre para essa pessoa e observa esse traço de personalidade que ela traz. Às vezes a gente sabe, não precisa nem perguntar para ninguém, mas trabalha com essa questão, com um degrau, com uma coisinha ali que pode fazer toda a diferença no desenrolar de novas situações na sua vida que vão espelhar essa mudança interna. Mas o mais importante, eu quero que você saiba que você não é nada disso, que essa é uma máscara que você veste e que da mesma forma que você precisa ter autocompaixão para você não se digladiar, você não se chicotear por ser uma pessoa que às vezes perde a paciência com seus filhos, por exemplo, que você saiba que as pessoas também estão usando máscaras. E que muitas vezes, quando elas tomam certas atitudes em relação a gente, elas também não estão conscientes dessas máscaras. E elas também não são essas máscaras. Esse é o segundo passo, tá? Ele é mais desafiador porque ele exige, né? Ele pede da gente uma consciência um pouquinho maior das coisas. É como se a gente tivesse que olhar de cima para certas situações que quando a gente está vivendo de dentro, a gente realmente se envolve e a gente realmente vai sentir o que tiver que sentir. Então, vamos ficar só com essa primeira parte, que é olhar pra gente. Que é, de fato, se reconhecer como esse ser de luz que nós somos e ir soltando essas máscaras que a gente criou para autoproteção,
para N coisas que a gente vive nessa realidade terrena. Nós aprendemos a ser assim, mas essencialmente, né, naturalmente, nossa natureza, nossa essência, ela não é nada disso. Então, é só observar uma criança antes dela ser formatada, o quanto ela é alegre, o quanto ela é espontânea, o quanto ela é amorosa, o quanto ela é generosa, e lembrar que a gente também é assim, e que a gente foi criando essas camadas para N coisas que a gente tem que passar ou passou pela vida. E agora chegou um momento, o convite do universo é para a gente soltar tudo isso. Vamos para as luas da semana. Na segunda-feira, a gente tem a lua em Libra o dia todo. É uma lua que está prestes a ficar crescente, então uma lua num signo cardinal, uma segunda-feira com bastante força, bastante movimentação, bastante vontade para fazer as coisas, a energia ela está à disposição, é como se fosse assim. Só tem um aspecto no céu que é uma oposição da lua com Quiron, então pode ser que a gente fique esperando muito dos outros, sabe? A gente não se sinta capaz de resolver, de fazer, de tomar atitude, de tomar frente mesmo das questões que a gente precisa e fique dependente do outro, esperando muito do outro, querendo que o outro faça, resolva por nós. E aqui é interessante a gente observar essa codependência e perceber que tipos de relação de codependência eu tenho ao meu redor, que é justamente esse esperar demais do outro, e aqui é fazer, aqui é o que o outro reconheça, que o outro faça, que o outro me ame, me demonstre alguma coisa, enfim, essas expectativas que a gente cria em relação ao outro. Mas é um dia bem interessante para a gente olhar para as nossas relações, para a gente ter contatos mais genuínos e conscientes com as pessoas. Então, ir almoçar com uma amiga que você gosta, perceber esses padrões aí que eu já fiz toda essa reflexão em relação às pessoas ao seu redor. É um dia para você talvez se arrumar um pouquinho mais antes de sair de casa. Um dia para você se sentir bem na própria pele, para você trabalhar a sua autoestima, e aqui não só no sentido físico de aparência, mas em outro sentido também, né, de se sentir capaz, de se sentir poderosa, em um sentido positivo, né? Então, observa também essas questões. Na terça-feira, a Lua ela vai entrar em Escorpião às 2 da tarde, e ela vai se tornar crescente às 7 da noite, horário do Brasil, horário de Brasília. E é um dia bem movimentado no céu. Aqui a gente tem um dia cheio de aspectos, um dia de muitas mudanças de energia, e pode ser que a gente sinta essa questão também. Pode ser um dia mais movimentado, com mais coisas para fazer, para resolver, ou a mente mais agitada, o universo emocional também um pouco mais mexido com as coisas que acontecem, principalmente no período da tarde, quando a lua entrar em Escorpião. Às vezes, essa questão que eu falei das nossas sombras, das nossas máscaras, a gente só vai perceber porque alguém vai vir como espelho esfregar na nossa cara o que a gente não consegue perceber sozinho sobre nós mesmos. Então pode ser que esteja mais desafiador lidar com as pessoas ao redor, porque elas estão tentando trazer em você um sentimento que você precisa olhar e acolher e ressignificar, uma maneira de ser que é sua, que você não percebe, mas que o outro vem mostrar para você como é estar do outro lado, recebendo aquilo, né? Então, por exemplo, né, se você é uma pessoa que às vezes perde a paciência, acaba sendo um pouco grosseira com as pessoas, pode ser que o outro seja grosseiro com você para você perceber como é estar do lado das pessoas com quem você é grosseira. Isso tudo não é castigo de ninguém, tá? Não existe um ser todo-poderoso tentando te castigar por isso. É apenas uma energia eletromagnética de atração. Tudo que tá ao seu redor hoje, pessoas, situações, o que dá certo, o que não dá certo, o que tá bom, o que não tá bom, é reflexo daquilo que você emana, porque existe um campo de informação, de eletromagnetismo ao redor de todo mundo
emanando mais daquilo, né? Atraindo mais daquilo que a pessoa está emanando. Então, não existem erros, não existem não existe encomenda errada, ninguém entrega encomenda na porta de uma pessoa que não pediu aquilo. Só que esses pedidos, dessas encomendas aqui, entre aspas, são emanações que a gente faz, inconscientes. Você não tá fazendo de propósito, nem você, nem ninguém. Mas observa na terça-feira, terça, quarta, o que vem, o que surge, situações que acontecem, como você se sente, para você observar, perceber de fato o que você pode melhorar ali, pode mudar, porque esse é o pedido nesse momento. Lembrando que a lua crescente, ela é uma fase do ciclo que traz a oportunidade da gente crescer, que traz oportunidades da gente melhorar, da gente conquistar coisas, mas é sim uma fase que traz também um convite ao trabalho físico, se você, né, tem que fazer alguma coisa, então a fase é essa, foca em tudo que você pode fazer crescer, em tudo que vai ter um resultado de crescimento em relação ao que você estiver se dedicando, e segue, né, nessa energia de confiança de que tudo que você está fazendo vai trazer o resultado, é uma lei, não tem como. Então foca em emanar coisas boas, porque daí o resultado vai ser equivalente a isso. Na quinta-feira, a lua ainda vai ficar o dia todo no signo de Escorpião, porque ela só entra em Sagitário às 9h30 da noite. Então, nem vamos contar como quinta-feira, né? Lua em Sagitário, porque já é o período da noite que a gente já vai estar mais tranquilo em casa. Então, é um dia, assim, ainda dentro dessa energia. Eu diria terça, quarta e quinta são dias aí bem poderosos para a gente observar tudo o que acontece, tudo que a gente sente. E na quinta-feira, Mercúrio e Vênus se encontram no signo de Leão. Vênus está retrógrada e Mercúrio em Leão, ele traz conversas empoderadoras, no sentido da gente se impor mais, falar o que a gente pensa de verdade, expor, expressar o que a gente sente, quem a gente é de verdade. E aqui é um dia muito favorável para conversas positivas, de resolução de problemas, da gente falar mais sobre a gente mesmo, da gente se expressar autenticamente, da gente olhar para a nossa autoestima e falar a respeito disso e pensar a respeito disso, mas no lado sombra, porque tudo vai ter diversas faixas de frequência. As pessoas podem estar um pouco mais autocentradas, então falando muito sobre si, tudo gira em torno delas, tudo é sobre elas, então depende muito do que você vai estar acessando ao seu redor, né? O tipo de pessoas que você vai ter contato. Mas às vezes, observa, por exemplo, uma pessoa que chega e começa a falar muito dela, e tudo é ela, e o dela é melhor, e ela é melhor, e tudo não sei o que, e aquilo te incomoda. Se te incomodar, percebe se você não vem negando o seu poder pessoal, se você não vem negando a sua autoestima, porque esse incômodo pode indicar o oposto disso. Então a pessoa ela tá no excesso, ela tá exacerbadamente um pouco orgulhosa de si mesma, um pouco, né, egóica demais, mas ela tá mostrando para você o que te falta. Então ela tá vibrando no excesso e você talvez, e aí cabe a reflexão, está vibrando na falta, negando a si mesma, não foca em você, se nega em todos os sentidos. Então trabalhar a autoestima, resgatar poder pessoal, é nesse sentido que eu falo sempre pra gente observar. Então, por exemplo, chega essa pessoa e aí você já pensa, mas eu não sou assim, isso não quer dizer que eu sou assim. E de fato não, só que às vezes você tá no oposto disso e ela tá te mostrando, olha mais pra você, cuida mais de você, fala mais sobre você, não nesse nível, mas sim em equilíbrio, um pouquinho mais do que você tá hoje. Então, tudo é sinal, tudo é uma mensagem do universo, do seu eu superior, de uma força que está nos guiando e conduzindo o tempo todo.
cabe a gente saber observar, analisar e fazer alguma coisa a respeito. Daí na sexta e no sábado, a lua fica o dia todo no signo de Sagitário. Com a lua em Sagitário, a energia fica bem animada. É uma energia de fogo, é uma energia expansiva. Então, são dias muito interessantes pra gente sair, pra gente passear, pra gente viajar, pra gente aproveitar, pra gente buscar coisas novas, diferentes, estudos, fazer coisas que elevem a nossa vibração, que elevem o nosso espírito, vibrar no otimismo. É uma lua muito interessante para isso. Então, tende a ser um fim de semana legal, tende a ser um fim de semana gostoso. Ela está sendo regida por Júpiter, que está em Touro, então essa busca pelo prazer, essa questão mais material, essa questão do conforto, também pode estar permeando tudo isso. Então, cabe a gente aproveitar as energias mais elevadas. Mercúrio vai entrar em Virgem na sexta, então ele faz esse encontro com Vênus no finalzinho de Leão e no dia seguinte ele já entra em Virgem. Aqui o pensamento ele fica mais crítico, mais analítico, mais pragmático. É interessante para pensar sobre algum tema, alguma questão de uma maneira mais racional, de uma maneira mais buscando soluções do que apenas pensando, mas pode gerar um pensamento muito autocrítico, muito buscando defeitos, né? No sentido de, na verdade, no intuito de tentar resolver, no intuito de ficar pensando sobre aquilo e destrinchando aquilo, pode ser que vire sempre nesse olhar para o defeito, para o que está errado, para o que não está funcionando. Então, um pensamento muito crítico sobre os outros, sobre as coisas ao redor e sobre si mesmo. Então, só cuida para essa mente não virar-se contra si mesma. No domingo, a lua entra em Capricórnio durante a madrugada, então o dia todo já vai estar nessa energia de terra. E aqui é um domingo um pouco mais prático, um pouco mais voltado à organização, ao trabalho. Se puder descansar, se divertir, fazer coisas, foca na sexta e no sábado, porque domingo, por mais que você tenha o dia livre, pode ser que a sensação seja a de que você deveria estar fazendo alguma coisa ou já pensando nas coisas que tem que fazer durante a semana, parece que não relaxa totalmente, não consegue soltar, não consegue relaxar. É um foco muito voltado para questões materiais, profissionais, coisas para resolver de uma maneira geral. Então, é um dia bom para fazer um planejamento. Se você não tem esse hábito, você pensar a respeito. Inclusive, falando aqui sobre esse Mercúrio em Virgem e a Lua em Capricórnio, que são signos de terra, muito práticos, né, voltado para essas questões de organização, eu tô finalizando a minha agenda astrológica para o ano de 2024 e domingo é um dia ótimo, né, para pegar a agenda, para organizar. Então, por isso que eu lembrei da minha agenda, que logo vai estar pronta e eu vou avisar você que me acompanha aqui, que gosta, né, dessa organização mais analógica. Eu gosto bastante dessa questão de sentar com papel e pensar, organizar, escrever. Isso me faz muito bem. Eu acho que hoje em dia, com o advento das redes, né, da internet, de tudo muito no digital, a gente acaba se estressando muito, gerando muita ansiedade mental de ficar o tempo todo conectado à tela. Então, também ajuda a gente a desestressar. Para mim é uma terapia, né? Pegar esse momento de organização de ideias, de coisas para fazer durante a semana, e aí já mistura um pouco com autoconhecimento, com perguntas sobre si mesmo, sobre objetivos de vida, enfim, é muito interessante isso. E a minha agenda, ela vai ser muito nesse sentido. Ela vai trazer energia do céu, vai trazer perguntas, vai trazer muitas coisas além só do espaço ali para você anotar. Então, é isso que eu queria trazer essa semana. Inclusive, tem uma lista de interesse para minha agenda, esqueci. Eu vou deixar aqui
no comentário, aliás, na descrição do YouTube. E se você tá ouvindo no Spotify, eu vou deixar aqui também na descrição do episódio para você deixar o seu nome para ser avisado quando eu lançá-la, enfim, ela estiver pronta. E é isso. Um beijo enorme para você, uma excelente semana, cheia de percepções sobre as suas questões internas aí, mas que uma luz venha e traga um novo olhar para você aprender a se olhar de uma maneira mais compassiva, mais amorosa e cada vez mais em direção a quem você é de verdade. Até mais!